de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Deus é bom. Aleluia. Capítulo 15, a partir do verso 11. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você achou, você diz amém. Amém. Se você não achou, você diz aleluia. Verso 11 diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte na herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Comecei um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm mais comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam-me a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Louvado seja Deus. Amém. Oremos, queridos. Pai amado, justo, santo e fiel, bondoso Deus, pedimos, Pai, que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós agora, tanto para pregarmos quanto para sermos ouvintes, Pai. Que nós sejamos tabernáculo da sua graça. Ajude sua igreja, Pai. Ajude a mim como ministro e a igreja como bons ouvintes a estarem, Pai, recebendo essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, irmãos, sabemos que Jesus, ele era um grande contador de histórias. Mas geralmente, quando falamos que uma pessoa é um contador de histórias, as pessoas associam a um grande mentiroso. Já perceberam isso? Um grande contador de histórias é um grande mentiroso. Mas não é essa a realidade a respeito de Jesus. Jesus era um contador de histórias, e as suas histórias, apesar dele usar figura de linguagem, apesar dele usar as parábolas, ele sempre, juntamente com suas histórias, trazia uma grande verdade espiritual, uma grande verdade a respeito do reino de Deus. As histórias de Jesus realmente revelavam a vontade de Deus, e as histórias de Jesus, ou suas parábolas, elas conseguiam fazer com que aquilo que fosse muito complexo, né, tanto para aquelas pessoas daquela época como para nós hoje, que entendemos a complexidade do reino, né, aí vem Jesus com parábolas e consegue transmitir uma mensagem tão importante de forma completamente simples. Amém. Glória a Deus. No contexto dessa parábola que nós estamos meditando nessa noite, o que ocorreu, né? O que levou Jesus a falar essa parábola? Na verdade, tudo começou lá no verso 1, capítulo 15, verso 1, quando alguns
cobradores de impostos, que nós conhecemos também como publicanos, e outras pessoas chamadas de pecadores. Essas pessoas vinham ouvir o ensinamento de Jesus. Essas pessoas afluíam, elas vinham de todas as partes para ouvir o evangelho da boca do próprio Jesus. Aleluia. E o que acontece, irmãos? Os fariseus, no verso 2, diz que os fariseus e os mestres da lei, os escribas, criticavam essa ação de Jesus, porque eles diziam, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Ou seja, para os fariseus, lembrando, quem eram os fariseus? É muito importante, irmãos, entender quem eram os fariseus. Por quê? Muitos dizem assim, fariseu é sinônimo de raça ruim. E eles se comportam como fariseus. Né? Muitos dizem, os fariseus não prestam, porque está na Bíblia. Né? Mas não é que os fariseus não prestam, irmãos. Muitos fariseus prestavam. Paulo disse, eu era fariseu. Você não sabia, não? Paulo era fariseu e se converteu ao Evangelho. Amém. Pela soberana vocação de Deus. Glória a Deus. Então, peraí, esse nome fariseu, ok? Não significa que literalmente era sempre associado a pessoas ruins. Não, mas esses fariseus aqui, eles estavam sim criticando Jesus. E o problema para eles, os religiosos da época, é que Jesus estava sempre envolvido em pregando, comendo com pecadores. Verdade. E aí, sabendo dessa crítica, Jesus conta 3 parábolas com o objetivo de explicar para eles o porquê que ele comia com pecadores e estava sempre conversando e pregando para eles. 3 parábolas. A primeira delas, é a parábola do pastor que deixa 99 ovelhas no pasto e sai em busca daquela ovelha que havia se perdido. Amém. Essa parábola trata ou mostra o amor, o empenho e a não desistência de um pastor que sai em busca de sua ovelha e não descansa até trazê-la sobre os seus ombros de volta para casa. Amém. Louvado seja Deus. Quem é esse pastor? Esse pastor é Deus. Aleluia. Quem é essa ovelha desgarrada? Eu, você, todos nós Verdade. que viemos do mundo. Glória a Deus. Qualquer pessoa que estava perdida no mundo sem pastor. Aí depois Jesus ensina a segunda parábola, que é a parábola conhecida como dracma perdida, que na verdade fala de uma mulher que tinha 10 moedas e que ela perde uma. E o que essa mulher faz? Ela acende todas as luzes na casa dela, ela ilumina a casa dela, e ela pega uma vassoura e sai varrendo toda a casa dela com o propósito de quê? De achar a moeda que havia se perdido. E quando ela acha essa moeda, ela se alegra tanto no seu coração que ela chama as vizinhas para fazer uma festa com elas. E Jesus está falando de quê? De que essa moeda representa um pecador que se arrepende. Aleluia. E que há uma festa celestial quando alguém se arrepende. Glória a Deus. E essa mulher representa o Deus que amorosamente insiste, persiste, acende a sua luz e sai procurando por todos os cantos até achar a sua moeda perdida. E somos nós, os que fomos do mundo, os que eram pecadores e que agora nasceram de novo, foram convertidos em Cristo Jesus. Vocês estão aqui? Glória a Deus. E aí nós chegamos nesta parábola, conhecida como parábola do filho pródigo, mas eu quero dizer para você que essa parábola não deveria se chamar a parábola do filho pródigo. Deveria se chamar a parábola do pai amoroso. Amém. Porque o filho pródigo não é o principal personagem da parábola. O principal personagem aqui é o pai. Glória a Deus. E aí nós lemos nessa história, né, que um certo homem tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Certo dia, o mais novo chega até o seu pai e diz assim: meu pai, eu quero a minha parte na herança. O Velho Testamento dizia que o filho mais velho tinha direito a duas vezes a herança do mais novo.
Vai ficar muito claro para vocês. O dobro da herança do mais novo. Mas isso não impediu que esse filho mais novo fosse buscar na presença do seu pai a sua herança. E aí o que ocorre? O pai dá. Agora perceba, irmão. Se alguém, como esse jovem, vai até seu pai e pede a herança enquanto o pai ainda está vivo, na verdade, com essa ação, ele está dizendo: meu pai, você para mim já morreu. Para mim você não vale nada. Eu não quero negócio com você. Me dê a minha parte na herança. Essa atitude está dizendo assim: nunca mais eu volto aqui. Então, já que eu não volto mais aqui, pai, me dê a minha herança, porque eu não quero ver você. E eu sei que você vai morrer um dia, então me dá logo. Agora imagine você ter um filho assim. E um dia você faz tudo por ele, né? E um dia ele aparece e diz: não quero ver você nunca mais, então me dê a minha herança antecipada. Bom, a Bíblia diz que o pai entregou sem dizer nada. Esse filho vai, arruma a mala, uma terra distante, ele vai e gasta todo o seu dinheiro ostentando em terra alheia. Ele gasta toda a sua herança com prostitutas e festas e bebedeiras. E aí o que ocorre? Depois que ele gasta tudo que tem, a terra onde ele estava, que era muito longe, que era distante da terra natal dele, vem uma fome sobre aquela terra. Então vamos lá, ele fica sem dinheiro e ao mesmo tempo vem uma fome sobre aquela terra. Ou seja, estava todo mundo passando pela mesma situação naquela terra. Fome, dificuldade, ninguém tinha comida. Então ele não tinha dinheiro e ainda estava passando fome. E aí o que acontece? Ele vai e se agarra. No original, a palavra usada é grudar. Certo homem ia passando, um homem fazendeiro, um homem rico, e ele, morto de fome, esse jovem, ele gruda no homem rico e pede para ele: me arranja alguma coisa para fazer. E aí o que acontece? Ele é colocado para cuidar dos porcos, para alimentar os porcos. Vocês estão por aqui, irmãos? Amém. Aleluia. E pode ser que para você cuidar de porco seja algo ruim, mas é normal. Só que para o judeu não, porque para o judeu Deus tinha dito que se tinha um animal que era impuro, que não podia tocar nele, se chamava porco. Não podia comer carne de porco, mas também não podia tocar no porco. Então para o judeu, pegar num porco era aceitar a humilhação, era aceitar a imundície do porco sendo transferida, a impureza do porco sendo transferida para ele. Era muita humilhação para um judeu, irmãos, muita humilhação. E o que ele vai fazer? Vai cuidar dos porcos. E a fome era tão grande que a Bíblia diz, Jesus dizendo aqui, que ele desejava comer a comida dos porcos. Mas o que acontecia? Ninguém permitia, ninguém dava a comida dos porcos para ele. A comida dos porcos, em algumas Bíblias, é chamada de alfa roupa? Como é? Com R? Alfa roupas? É isso? Põe aqui, irmãos, põe mesmo. É porque a minha faz muito, eu já li, mas eu nunca tive uma Bíblia que chamasse assim. Como é? Desejar fartar de alfarrobas, com B no final, né? Bom, isso também em algumas Bíblias é traduzido como bolotas. E nas mais atualizadas é como vagens. Por quê, irmãos? O que eram as vagens? Vagem era comida de pobre. Imagine alguém que não tinha trabalho, aleijado, a escória da sociedade, que vivia no lixão. O que fazia? Que ia lá e colhia a vagem e comia, para não morrer de fome. Aí os donos de porcos também usavam essa comida para os porcos, a velha mistura de porcos. E esse jovem, ele desejava comer a comida dos porcos, mas não lhe era permitido. E aí a Bíblia diz que de repente ele cai em si. Jesus disse, ele caiu em si e pensou: peraí, os empregados do meu pai têm comida de sobra.
enquanto eu estou aqui passando fome. E aqui eu abro um parênteses, irmãos. Todo aquele que já conheceu o Evangelho, que já conheceu Jesus e vai para o mundo e começa a experimentar novamente o que Satanás oferece, mas cedo ou mais tarde, tem que refletir se aquele alimento infernal não está destruindo a sua vida de fome. Verdade. Glória a Deus. Precisa refletir. E que Deus tenha misericórdia e ilumine os olhos, como fez nessa história com esse rapaz. Os olhos deles são iluminados, há um despertamento. E há um detalhe aqui também, quando ele diz, os empregados do meu pai. Naquela época era comum, irmãos, ter escravos e empregados. Quem eram os escravos? Os escravos eram aqueles que, por motivo de dívida, por exemplo, se tornavam escravos. Então, não pense nos escravos como teve aqui no nosso país. Os escravos naquela época, eles eram bem tratados. Eles eram trabalhadores que não tinham direito a salário, mas tinham direito a comida. Inclusive, abre um parênteses, o senhor dos escravos, o dono do escravo, comia 2 vezes ao dia, o escravo comia 3. Por quê? Porque eles trabalhavam, tinham direito a uma refeição a mais. E o escravo tinha direito o quê? A um quarto, um teto, ter roupa. Né? Na verdade, o escravo ele era mantido pelo seu senhor. E os empregados eram aqueles que trabalhavam com serviço diário. Era aquela pessoa que todo dia chegava na porta da fazenda ou do comércio, seja como fosse, e dizia, eu quero trabalhar hoje. E ele recebia 1 moeda por aquele dia de trabalho. Então era mais difícil para o trabalhador do que para o escravo. Verdade. Isso, tudo que você acabou de aprender, para que você entenda que esse filho estava desejando o quê? Eu quero ser menos que um escravo do meu pai. Eu quero ser pelo menos como um dos trabalhadores dele. Eu vou até a presença do meu pai pedir emprego diário. Vou pedir para ele que ele me contrate pelo menos por um dia. Glória a Deus. Eu sou menos que um escravo. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. E aí o que ocorre? Ele sai daquela terra distante e vai até a presença do seu pai. E ele faz um plano no coração dele. Ele diz assim, quando eu chegar na presença do meu pai, ele ensaia. Ele pensa e ele narra, faz um ensaio do que ele vai dizer para o pai. Aí diz assim, quando eu chegar na presença do meu pai, eu vou dizer assim, pai, eu pequei perante o céu, contra o céu e diante de ti. Ou seja, eu pequei contra Deus e pequei contra você. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, trata-me como um dos teus empregados. Como aqueles homens que vêm aqui todo dia. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. E aí ele sai e vai em direção ao seu pai. Você percebe já a diferença desse jovem? O sofrimento que ele passou tirou dele o quê? O orgulho e a altivez. E aquele jovem que saiu de casa dizendo, dá a minha herança, agora está a caminho de casa ensaiando dizer assim, eu não mereço nada, por favor, me contrata como empregado. O nome disso, arrependimento. Saiu orgulhoso, voltou humilde. E aí ele, de longe, né? A Bíblia diz que ele volta para a casa do seu pai. Quando ele estava longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão no coração, o pai corre em direção ao filho e o abraça e beija. Amém. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que esse pai representa o Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Representa Jesus Cristo, que o Filho e o Pai são um. Aleluia. E esse pai não leva em consideração aqui o tamanho do pecado do filho. Porque o amor desse pai é tão grande que a primeira ação desse pai ao enxergar o seu filho é correr em direção a ele. Amém. Veja, meus irmãos, esse homem, esse pai representa Deus. Amém. O favor de Deus é imerecido, sabe por quê? Porque não há ser humano na face da terra que realmente o mereça. Ninguém merece o amor de Deus.
Mas Deus é rico em misericórdia. Você sabe o que significa a palavra misericórdia, meu irmão? Miséria vem de miséria. Córdia significa coração. A miséria do homem, a nossa miséria, diante, face a face com o coração de Deus. Misericórdia, Deus. Essa é uma boa oração para você fazer. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Porque aquela oração da minha herança, meu irmão, essa oração é do pecador. E aí, é abraçado, o jovem é beijado, o pai cheio de amor, de misericórdia e compaixão, correu a seu encontro. E aí o filho que tinha ensaiado, aquele jovem tinha ensaiado tudo que ele dizia para o pai, amém? Amém. E ele começa a dizer no verso 21, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Nesse momento o pai interrompe. E o pai não interrompe para falar com ele não, o pai interrompe para falar com os empregados. Olha só, verso 22. O pai, no entanto, disse aos... Vamos lá, igreja, está aqui? 22. Disse a quem? Disse aos servos, depressa! Exclamação. Veja, ele estava perto de casa, correu, ficou um pouco mais distante, ele deu um grito. Quando estava lá com seu filho, ele deu um grito para os empregados. Ei! Depressa! Tragam a melhor roupa da casa. Vistam nele. Coloquem nele um anel. Coloquem nele as sandálias. Mas perceba, ele interrompeu o discurso do filho. E por que ele fez isso? A próxima frase seria: como eu não sou digno de mais nada, me contrata como teu empregado. O pai interrompe, percebendo a intenção do filho, e diz: ei, você vai ser honrado. Você vai receber roupa nova. Você vai receber um anel, que esse anel representa que você é meu filho, meu querido. É a herança de filho, paternal. Não é herança financeira, não, é a herança paternal. Você é meu filho. Do primeiro dia da sua vida até o último, você é meu filho. O anel é para representar isso. Então, meu amado, se vista com a melhor roupa que eu estou te dando. Coloca o anel que eu estou te dando. Põe as sandálias que eu estou te dando, porque eu te faço digno. Ou seja, você não merece nada, mas eu te dou tudo. Glória a Deus. Ele não permite, meu irmão, que ele continue com aquele discurso. Aí eu pergunto para você nessa noite: e você, o que você faria se um filho seu cometesse uma atrocidade dessa? E depois de alguns anos ele voltasse, batesse em sua porta, dissesse assim: pai, mãe, voltei. Eu pergunto, você ia receber de braços abertos? Ou você ia dizer: entra aí, no máximo? Ou você seria daqueles pais que até abre a porta, mas não fala, fecha o tempo, fecha a cara, né? Ou você seria daquele pai que diz assim: ah, já voltou com o rabinho entre as pernas? Eu já estava esperando. Será que você seria assim, papai e mamãe? Bom, esse pai que representa Deus, sabe o que ele faz? Ele honra o filho que não merece honra. Verdade. Ele abençoa o filho que não merece ser abençoado. Glória a Deus. Ele perdoa o filho que não merece ser perdoado. Vocês estão por aqui, irmãos? E aí ele diz que os empregados matem um novilho gordo. Quando Jesus estava citando essa parábola, ele estava citando para judeus, irmãos. E era comum, dentro da cultura deles, o sistema em que eles viviam naquela época, as pessoas não comiam carne todos os dias como nós, né? Quando a coisa fica muito difícil para nós nos dias de hoje, a gente come carne assim mais escassa, mas ainda quer comer carne.
Para eles não. A comida deles era pão, grãos, de vez em quando peixe. Mas quem morava distante não tinha peixe, distante das fontes. Então era muito comum eles comerem pão e grãos. Mas eles sempre guardavam um animal para ser morto e preparado para uma ocasião especial. Nós vemos, por exemplo, no livro de Gênesis, que Abraão estava lá na sua tenda com a sua família, com seus parentes. De repente ele recebe a visita dos anjos de Deus e do próprio Deus personificado. O que Abraão faz? Recebe eles, vira para a mulher e diz: prepara um animal, mata um animal e prepara a comida para os visitantes. Na verdade, comer carne, ok? Matar um animal, essa ação de matar um animal e comer carne é uma ação de dizer assim: você que chegou à minha casa vai ser honrado com a maior honraria de todas. Perceba, se Abraão honrou a Deus comendo carne, nessa parábola Jesus que o filho foi honrado comendo carne. Você percebe o nível de honra? Verdade. Então, o filho merecia o quê? Nada não, nem os ossos. Mas o pai dá a ele a maior honra de todas. Amém. Esse pai representa o meu e o seu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas a partir do verso 24, nós encontramos a passagem, ou a continuação da parábola, que fala do outro irmão, o irmão mais velho. Eu quero rapidamente ver com vocês isso. Né? A partir do verso 24. Primeiro vem a resposta do pai. É o 24? Mata um novilho gordo, 24. Pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar o retorno do filho mais novo. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. Perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo. Olha, ele já sabia, era uma grande honra, né? Entenda, era uma grande honra. Ok? Glória a Deus. Pega o gancho. Pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho ficou como? Ele se irou e não quis entrar na festa, não quis entrar na casa. O pai saiu e insistiu com o filho. Vamos lá, esse filho fica, o mais velho, irado, amargurado com a ação do seu pai em receber o irmão que o havia traído como filho e ainda receber com festas e honras. Perceba o que está escrito, verso 29. Mas ele, o irmão mais velho, disse, né? Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. O filho falando com o pai. E nunca me recusei a obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. Olha só, irmãos, eu vou resumir o que o filho mais velho está dizendo para o pai. O filho mais velho está dizendo assim: eu estou irado com você, meu pai. Eu estou irado pelo seguinte: o seu filho desobediente, pecador, miserável, está sendo honrado com festa. Enquanto eu, que sou o seu filho perfeito, nunca fui honrado com nada. Nem uma carninha para mim. Vocês estão por aqui, irmão? Amém. Esse irmão mais velho se achava perfeito. Perceba que ele diz assim: eu nunca desobedeci uma ordem sua. Eu nunca desobedeci, eu sempre fui obediente. Irmãos, sinceramente, isso aqui já é uma grande mentira, né, irmão? Verdade. Quem é que é perfeito? Ninguém. Ninguém é perfeito, mas ele se achava. Verdade. Pastor, onde é que você quer chegar com isso, irmão? Esse homem estava cheio do que a Bíblia chama de justiça própria. É quando alguém bate no peito e diz: eu faço e eu conquisto
Até a graça de Deus eu conquisto porque eu sou fiel. Veja, eu recebo de Deus por causa da minha fidelidade. Se tem alguém que vai entrar no céu, esse sou eu. Porque olha a minha vida, olha a integridade, olha só a perfeição. Chega aqui, sou perfeito, eu sou o filho que todo pai quer ter. E aí, irmãos, algo me chama a atenção aqui. Perceba que numa fraçãozinha ali na frase, ele diz assim: eu tenho servido a você, meu pai, como escravo. Estão comigo? Amém. Como escravo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Um escravo é alguém que trabalha por obrigação, não porque acredita. Vou falar de novo. Um escravo trabalha para o seu senhor por obrigação e não por amor, e não porque acredita. Verdade. Ele aqui revelou o que estava no coração dele. Verdade. Ele aqui revelou que ele não servia ao Pai por amor, que a sua dedicação não era de coração, é uma obrigação. E eu pergunto, quantos crentes estão na igreja se achando perfeitos em sua conduta, Verdade. cheios de justiça própria, mas que na verdade servem a Deus como escravos, dizendo: eu faço tudo direitinho mesmo quando eu não acredito. Mas você é chamado a crer. Verdade. Será que tem alguém me entendendo? Amém. E se tem uma coisa que nós não vemos nesse irmão mais velho, é arrependimento. Verdade. Vocês estão por aqui? Amém. O irmão mais novo volta, ele sai primeiramente de casa, dizendo: dá a minha parte da herança. E ele volta dizendo: não sou digno de mais nada. Mas esse irmão mais novo diz: eu sou digno de tudo. Nós não vemos nele arrependimento. E aí eu quero perguntar para você: olha para mim, você que está em casa, observa aqui comigo uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo que vai me ouvir, seja aqui, seja em casa. Responda com sinceridade no seu coração. Nos últimos anos, vocês que têm servido ao Senhor, nos últimos anos, vocês têm visto alguém chorando por causa dos seus pecados? Alguém assim: oh, pai, aqui no altar da igreja, ou na célula, seja onde for que você ouve a palavra, né? Nas reuniões em casa, você tem visto alguém chorando, dizendo assim: meu Deus, me perdoa porque eu adulterei, porque eu forniquei, Senhor, me perdoa porque eu cometi um pecado tão terrível, Senhor, eu menti, Senhor, oh Senhor, eu disse para o Senhor que nunca mais ia fazer isso, e eu fiz de novo e de novo. Você tem visto isso? Certo pastor foi convidado para pregar numa catedral, uma igreja enorme, uma igreja dessas lindas. E a igreja também era antiga, né? Quando ele chega lá, na igreja, ele vai andando, né, em direção aqui ao altar, e ele percebe que em frente ao altar tinha uma cadeira. Não era a cadeira para o pessoal sentar, tinha uma cadeira aqui, que fazia parte da decoração daquela catedral. Tinha uma cadeira aqui na frente. E essa cadeira ficava virada para o púlpito e de costas para a igreja. E ele nunca viu aquilo em igreja nenhuma. Aí ele chama o pastor local e diz assim: mas para que serve essa igreja? Aí o pastor: perdão, essa cadeira. Para que serve essa cadeira? Aí o pastor local diz: rapaz, essa cadeira, isso aqui é muito poderoso. Essa cadeira é a cadeira dos arrependidos. Quando alguém comete um pecado e quer apresentar esse pecado a Deus em sua oração, a oração de arrependimento, a oração de clamor, ele senta nessa cadeira e toda a igreja levanta as mãos em direção a ele e fica intercedendo. Aí o pastor visitante olhou e disse: rapaz, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, eu nunca vi isso, que coisa maravilhosa. E o pastor visitante olha para o pastor local e diz: faz quanto tempo
que a última pessoa sentou nessa cadeira, o pastor da igreja grande da catedral, respondeu: 100 anos. Somente isso. Pastor, onde é que você quer chegar com isso? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da história da igreja antes do arrebatamento. E é dito na palavra de Deus que viria sim, em parte, o evangelho seria pregado em todo mundo, disse Jesus, mas Jesus também disse: por se esfriar, ou melhor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. E todo mundo aqui já ouviu esse versículo. Mas eu pergunto para você, como anda o seu amor para com Deus? Eu pergunto para você, o seu coração ainda está ardendo de amores por Jesus? Eu pergunto para você, a chama do fogo do Espírito Santo, que leva você a se ajoelhar, levantar as mãos e clamar a Deus por perdão, ou adorá-lo de todo o seu coração, esse fogo, essa chama, ainda está aí, ou ela foi suprimida? Ou ela sumiu? Meu Deus, nós estamos vivendo dias estranhos. A minha oração é: Jesus, volta logo, porque se o Senhor não voltar logo, também não salva ninguém. Glória a Deus. Eu fico pensando, o que será da geração do meu filho? Na minha geração, os jovens de 15, 18, 20 anos clamavam a Deus aqui no altar de joelhos, clamavam, as lágrimas desciam. Eu era um deles e nós orávamos e dizíamos: Senhor, permita que eu seja um pregador do seu evangelho. Sabe o que o jovem disse hoje? Deus me livre, eu aqui não quero. Eu, pastor, Deus me livre, cruz de Cristo. Você não percebe? Lá no passado, o filho mais novo voltou. Mas é o filho mais velho que está atuando. Verdade. Cheio de justiça própria, achando que está tudo bem. Desse jeito. Vocês estão por aqui, irmãos? Amém. Nós vemos, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Primeira coisa que eu quero falar, dando exemplo aqui do contexto desse filho mais velho. Aqueles que estão diante de Deus, cheios de justiça própria, são aqueles que imaginam que, por suas obras, eles alcançarão a salvação. Por suas obras. Estes são as pessoas que acreditam que só por frequentar o culto vão para o céu. Verdade. Eu pergunto para você nessa noite: você acha que só por frequentar o culto você vai para o céu? Não. Só por frequentar o culto? Só porque você foi para aquelas reuniões? Só porque você leu a Bíblia? Ou seja o que for que você... Se você associa a sua salvação ao que você faz, e o nome disso é justiça própria, você não espera na graça de Deus. E por que eu li esse versículo, irmãos? Porque um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, o tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, aqueles que esperam somente na graça de Deus, nós podemos imaginar, não sei como vai ser isso, mas há uma concordância, todo mundo acredita que vai ser assim, de alguma forma espiritual, a nossa vida vai passar diante dos nossos olhos, diante de Jesus. E Ele vai pesar o que é bom e o que é ruim que nós fizemos. E nesse dia, aqueles que confiam somente na graça, irão olhar para Cristo e esperar que Ele os pegue pelas mãos e conduza
em algum momento, né, vai estar passando lá o filme da sua vida. Vai ter aquele momento em que ele vai dizer, ó, vamos aqui a sua vida, quando você era mais jovem, você foi crescendo, opa, ó, o que você encontrou aqui? Você encontrou a minha cruz. Amém. Glória a Deus. Por isso você pode entrar no meu reino. Mas e aqueles que, como esse filho mais velho, forem os da justiça própria? Que acreditam que suas obras é que vão lhes levar à salvação, à vida eterna. Esses, quando o filme, o vídeo da vida deles passar diante dos seus olhos, em nenhum momento a cruz vai chegar. Porque o vídeo vai mostrar a eles: eu fiz muito bem, eu trabalhei como escravo, eu fiz tudo certinho, eu nunca disse não, eu participei de todos os cultos, eu fui para todas as células, eu procurei fazer tudo do jeito certinho, mas em nenhum momento procurou a cruz. Difícil vai ser ficar de fora da porta estreita nessa hora, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Concluindo, irmãos, o significado dessa parábola. Nesta parábola e também nas anteriores, Jesus ensina sobre o amor de Deus para com os pecadores. Ele não aprova o pecado em sua rebeldia, nem atitudes como iras ou justiça próprias, mas recebe os seus filhos de volta e se alegra quando os restaura ao favor por meio do arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. É isso que significa por tudo que nós vimos até agora. O que aprendemos com esses três personagens? O que aprendemos primeiramente com o filho mais novo? E mesmo que o nosso pecado seja grande, é importante ser humilde e reconhecer as nossas falhas. Aprenda a ser humilde. Reconheça as suas falhas e pare de ocultar pecado. Porque quem oculta seu pecado não prospera. É verdade. A Bíblia diz: confesse os seus pecados uns aos outros. Eu imagino que se eu, como pastor, não recebo confissão de pecado, imagine uns aos outros. Aí é que se oculta mesmo. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa seus pecados. Por quê? Porque o nosso Pai é misericordioso e te recebe de braços abertos sempre. Isso aprendemos com o filho mais novo. O que aprendemos com o filho mais velho? Aprendemos que qualquer pessoa pode se encher de orgulho e chamar isso de virtude. Eu faço, eu aconteço. Eu sou o melhor cristão da vida cristã. Eu sou o melhor crente da congregação. Veja como eu faço. Tudo direitinho, do jeito que o pastor João mandou. Passo a passo. Eu sou o robôzinho da igreja. E ainda chama isso de virtude. Eu quero compartilhar, já estou chegando ao fim, uma história com você. Tem muita gente, irmãos, que congrega, mas não consegue enxergar os seus próprios defeitos. E você que está aqui nessa noite, será que você está enxergando os seus defeitos? Eu quero contar uma história para você. Certa mulher, ela gostava muito de observar a vida da vizinha. Todo dia ela chamava o marido e dizia: olha a roupa da vizinha. Essa mulher não sabe lavar roupa. No outro dia: ó, marido, vem cá. A roupa está encardida. A roupa branca dela parece amarela. E isso, vários dias e vários dias. Olha, vizinha, olha, vizinha. Um dia o marido fica assim, irado com essa atitude. Olha para ela e diz: mulher, não é a roupa da vizinha que está suja, é a vidraça da nossa casa que você não limpa. Ou seja, quem é orgulhoso não consegue enxergar os seus próprios defeitos. É verdade. Não se limpa e fica dizendo que o outro está sujo. É isso que aprendemos com esse filho mais velho. Aleluia. E o que aprendemos com esse pai? Aprendemos que esse pai é bondoso, misericordioso e que está sempre, com seus braços abertos. Mesmo que alguém discorde do amor dele para com seus filhos, ele vai perseverar e vai amar e vai perdoar e vai estender suas mãos de misericórdia sobre os seus filhos. Aleluia. E para finalizar, irmãos, não esqueça,
Tudo isso Jesus estava ensinando para explicar para os fariseus por que ele comia e andava com pecadores. E a resposta é simples: eu ando com os pecadores porque eles são importantes para o reino de Deus. Glória a Deus. Eu tenho que pregar para eles para que eles sejam resgatados. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.